Livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 8, vai falar de um homem chamado Eliseu. Fala que Eliseu ele adivinha o conselho do rei da Síria. Quem era Eliseu? Eliseu era um homem de Deus, a qual por meio de Deus ele recebe o dom de profecia. O que é profecia? Profecia é um dom que homem ou mulher recebe de prever o futuro. E eu creio que nos tempos de hoje ainda tem o dom de profecia. Tem grandes homens e mulheres de Deus que têm o dom de profecia. Então Eliseu, ele recebeu esse dom e por meio desse dom ele foi usado por Deus para avisar ao rei de Israel que se prevenisse de passar por tal em tal lugar, porque o rei da Síria, ele estava reunindo seus servos para passar e fazer acampamento em tal lugar. E quem era o rei da Síria? O rei da Síria era um rei que fazia guerra entre Israel. E aquele homem, aquele rei de Israel, ele ouviu a voz do homem de Deus e se preveniu de passar por tal em tal lugar, a qual o homem de Deus dissera que se prevenisse. Ele se preveniu, não foi nenhuma e nem duas vezes, foi várias vezes. E o coração daquele rei da Síria se indignou. E a tal ponto que ele perguntou aos seus servos quem era pelo rei de Israel. Apenas aquele servo respondeu: não, rei. Apenas quando tu estás na tua câmara, o rei Eliseu, ele vê o que é que tu falas. Então Eliseu, ele tinha um dom de profecia. E você vai ver no capítulos anteriores, vai ver quem era Eliseu. Então aquele homem, aquele rei de Israel, ele se preveniu de passar por tal em tal lugar. Porque aquele rei da Síria, aquele homem mau que fazia guerra ao povo de Israel, ele fazia acampamento para trazer guerra ao povo de Israel. E não é diferente nos tempos de hoje. Tem gente fazendo acampamento em tal lugar para trazer guerra, confusão. Mas o rei de Israel, ele já estava alerta. Porque ele precisava prevenir o seu reinado. Então ele ouviu a voz do servo de Deus. E que não venha a ser diferente nos tempos de hoje, principalmente para as autoridades, porque rei representa autoridade. Que venha se prevenir a salvar o seu reinado, ouvindo a voz de profetas, porque eu creio que nos tempos de hoje ainda tem homens e mulheres que profetizam. A profecia ela é conhecida quando acontece, que ela foi uma profecia de Deus. E aquele homem, aquele rei de Israel, ele se preveniu de passar por tal em tal lugar. Porque aquele rei mau estava querendo trazer guerra ao povo de Israel.